Olá pessoal, vamos hoje então falar sobre transtornos de personalidade. Para começar, a gente precisa entender o que é a personalidade, né? O que a gente fala quando a gente está falando de personalidade, para depois a gente entender o que é o transtorno, certo? Então a personalidade é tudo aquilo que distingue o indivíduo de outros, ou seja, um conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade de cada pessoa, tá? A formação dessa personalidade é um processo gradual, complexo e único. Ela é característica individual de cada pessoa, né, como a gente está falando, e influencia diretamente na vida de cada um. A maneira de estar da pessoa no mundo, né? O jeito como ela lida com as situações da vida, o humor dela e outras características. A personalidade, ela é composta pelo caráter e pelo temperamento, tá? E ao contrário do que muita gente diz, o caráter é que é a parte imutável da personalidade, enquanto que o temperamento é algo imutável, a gente nasce com o nosso temperamento, né? Então o caráter é um conjunto de reações e hábitos adquiridos ao longo da vida. Você adquire de acordo com o ambiente, de acordo com as situações que você passa, de acordo com os ensinamentos da sua família, né? E ele pode mudar. Já o temperamento, você nasce com ele, né? É algo que você não muda, é genético. Então, a gente tem que desde os primórdios, né, na história, os estudiosos já vinham, né, se perguntando e percebendo personalidades parecidas, né? As pessoas não eram tão distintas umas das outras, tinham conjuntos de características que se assemelhavam. E aí na Grécia Antiga, nessas obras dos caracteres, eles descreveram 30 retratos, né, de personalidades distintas, como o descarado, o mesquinho, o tagarelo, o arrogante, e assim seguiu com Hipócrates e Galeno um pouco tempo depois. E Galeno fez a teoria dos humores, né? Ele acreditava que, de acordo com a substância do nosso corpo, a bile negra, a bile amarela, o sangue, né? De acordo com que essas substâncias estavam alteradas, alterava também a personalidade da pessoa, ou até mesmo era sinal de doença, tá? Então ele acreditava que quem tinha uma característica sanguínea eram aqueles quentes e úmidos, o elemento é o ar, e a personalidade otimista, falante, responsável, gordo. O colérico, quente e seco, eles são aquelas pessoas mais explosivas, mais iradas, né, ambiciosas e tendem a ser magras. Fleumático, frio e úmido, a pessoa mais lenta, corpulenta, né, voluptuosa, encorpada, né, e preguiçoso, tá? E o melancólico, frio e seco, introspectivo, pessimista e magro. Com o tempo, essa concepção de Galeno dos humores, a gente foi entendendo como os 4 temperamentos, tá? Até hoje utiliza-se, né, amplamente utilizada o termo dos 4 temperamentos, tá? Mas essa questão de que está relacionado com fluido orgânico foi abandonada, tá bom? Não sei se vocês perceberam, aqui tem até características da Ayurveda, a medicina indiana alternativa, né? Isso tem associação, tá bom, gente? Então os temperamentos ainda são entendidos e amplamente utilizados. Na psicologia moderna, uma alusão aos aspectos de hereditariedade da construção fisiológica, né, que interferem no ritmo do indivíduo, no grau de vitalidade ou emotividade. Vocês podem perceber, tem pessoas que são mais vivas, assim, tem uma energia de vida muito maior do que outras, né? Outras têm uma energia mais baixa, umas são mais tagarelas, mais falantes, outras são mais introspectivas. Então isso os temperamentos mostram, né, esses 4 temperamentos, que ainda é conhecido dessa forma, né? O colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Cada um tem uma característica e a gente não tem um só, né? Nós temos características de todos os temperamentos, mas
sempre há um que é dominante, um que é predominante. A gente tem mais características de um do que do outro, tá? E aí tem diversos testes na internet que a gente pode fazer para descobrir de qual temperamento a gente é, beleza? Na psiquiatria a gente vê esses termos temperamentos no temperamento hipertímico e no temperamento depressivo, né? Tem um gráfico do Stahl de humor que ele mostra essa diferença, tá? Mas esse é um termo usado na psiquiatria. É o temperamento hipertímico, são as pessoas mais falantes, mais comunicativas, com mais energia, né? Mas não chega a ser uma hipomania, tá? Essa é a maneira da pessoa ser, é mais como uma personalidade, um temperamento, tá? Assim como o temperamento depressivo, ele vem como um grau anterior à distimia, que são aquelas pessoas mais quietas, mais caladas, mais na delas, que tendem a um humor mais deprimido. Tá bom, gente? E quando que vira transtorno? Vira transtorno quando esses traços, essas características de personalidade se tornam rígidas, inflexíveis, mal adaptadas, tá? E provocam sofrimento subjetivo com prejuízo funcional. A maneira da pessoa ser, a personalidade dela, essa questão permanente dela, faz ela sofrer e o outro sofrer constantemente, tá? Então são traços rígidos que trazem prejuízo, principalmente prejuízo na relação interpessoal, tá? E não é restrito a um episódio de doença mental e nem relacionado a uma lesão cerebral. Beleza? Aqui estão os critérios para transtorno de personalidade pelo DSM-5. Vocês vão ler e vão ver que o principal é ter esse padrão em 2 ou mais esferas da vida, né, na cognição, afetividade, funcionamento interpessoal ou controle dos impulsos, tá persistente, inflexível, provoca sofrimento, é estável, a pessoa é sempre assim. E seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou no início da vida adulta. Beleza? Vamos então ver mais sobre os transtornos de personalidade. Aqui, essa compreensão dos transtornos de personalidade é o que diferencia a psiquiatria de outros ramos da medicina. Outros ramos da medicina, de outras especialidades, muitas vezes não têm noção, conhecimento sobre os transtornos de personalidade. E isso é importante perceber, até porque é muito comum. De 10 a 20% da população geral tem um transtorno de personalidade. 50% dos pacientes psiquiátricos têm algum transtorno de personalidade. É um fator predisponente para outros transtornos psiquiátricos, aumenta a incapacitação pessoal, a morbidade e a mortalidade e piora o prognóstico, tá? O tratamento é mais difícil. São egossintônicos e aloplásticos. O que é isso? Ser aloplástico, a pessoa tenta mudar o meio, fora, ao redor dela, em vez de mudar a ela mesma. E egossintônico é quando é tão da pessoa que ela não consegue diferenciar aquilo, ver aquilo como algo patológico. Quando a gente tem um transtorno de ansiedade, a gente percebe que aquilo não é comum da gente, né? Isso é ego distônico. Você percebe algo como estranho a você. Ego-sintônico é que você não consegue diferenciar o que é seu e o que não é e não consegue perceber aquilo como algo ruim, tá? Ou algo que traz o sofrimento. Uma propensão muito maior a recusar o auxílio psiquiátrico e a negar seus problemas do que indivíduos com outros transtornos. É reunido em 3 grupos e a gente vai ver no próximo vídeo.